Olá, bem-vindos! Este é o Litera Mais. Eu sou a Daniela Feijó, escritora, autora de Mirmeses, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre Anos de Chumbo e Outros Contos, de Chico Buarque. É o lançamento de outubro de 2021, a estreia do Chico Buarque nos contos. Neste vídeo eu vou dar uma pincelada em cada um dos 8 contos e a seguir conversar sobre os temas e sobre a escrita. O primeiro conto chama-se Meu Tio. Esse tio é um tipo durão, é um tipo impositivo, um tipo egocêntrico que se vale da posição social e dinheiro para obter todo tipo de vantagem pessoal. Temos aqui também um assunto bastante sensível. O próximo conto é Passaporte. No aeroporto, um hater aproveita o descuido de um grande artista odiado, e resolve praticar uma vingança. O artista, por sua vez, alimenta-se também com esse ódio e arquiteta um plano. No terceiro conto, Os Primos de Campos, temos a história de 2 irmãos e 2 primos. Essa história ela é entrelaçada e perpassada por racismo, violência, drogas, milícia, extermínio, traição e o futebol, assim, bola correndo, imprimindo uma certa velocidade ao conto. Tudo isso, assim, esses climas de extermínio, é como se fosse forças quase intransponíveis. Até aqui, a narrativa é muito rápida, seca, agressiva, e até que vem o conto Cida, que trata a história de uma moradora de rua do Leblon que acredita ter um companheiro parte humano e parte extraterrestre, mais extraterrestre do que humano até. Aqui a gente encontra aquele Chico mais lírico que estamos acostumados nas composições. A seguir, o próximo conto é o Copacabana. Ele surge com uma atmosfera nostálgica. O narrador ele apreciava Gardner, Pablo Neruda e Jorge Luis Borges e alimenta fantasias a respeito de seus ídolos, tudo cruzando uma atmosfera do luxo ao lixo que só um bairro tão eclético como Copa pode apresentar. Eu adoro Copacabana, então realmente esse passeio antigo foi muito bacana para mim. E o conto Copacabana, ele vai nos preparar para continuar num clima de literatura, que está presente também no conto Para Clarice Lispector com Candura. E neste conto, um jovem aspirante a poeta, cuja mãe é artista e professora de pintura de Clarice, ele tem uma oportunidade de entregar os seus primeiros escritos a Lispector. Então é uma grande alegria, imagina, é um jovem aspirante, e ele consegue alguns momentos com a autora, com a escritora. E há certo clima de expectativa, sedução ao longo do conto, que ora vem à tona, ora é abafada, contida e, quem sabe, transformada. No sétimo conto, No Sítio, um casal que mal se conhece, recém estão unidos, eles resolvem se isolar num sítio por umas 3, 4 semanas, enquanto durar a peste. Então, se presume que seja a pandemia Covid. E vão estendendo a sua estada nesse sítio. Ela, principalmente, desejava aquele lugar idílico, bucólico, longe de tudo e de todos. E o casal vai se conhecendo e também tem um clima de tensão ali, porque tem um terceiro elemento, um caseiro. Quer dizer, por mais que você fuja para um local, existem outros elementos humanos e cria uma tensão, né? E esse caseiro tem uma diferença social em relação aos locatários que não vai passar despercebida e nem deixa de ser demarcada, mesmo que aparentemente sem querer. Por último, fechando o livro, tem um conto que é o título que encerra a obra, que é Anos de Chumbo. Se passa nos anos 70, então num lar militar carregado de conflitos, o casal tem um filho que é um menino que tem atingido pela poliomielite. E a paixão dessa criança por bonecos de chumbo faz essa criança, que é também a narradora do conto, perceber que as guerras de suas brincadeiras são muito menos dolorosas que as da vida real.
Então, ali tem a hierarquia das relações militares aliada, assim, à ferocidade e critérios controversos das escolhas está o tempo todo presente naquela casa, minando aquele ambiente por completo. Bem, vamos falar um pouquinho agora mais sobre os temas ali abordados, a escrita, né? Os contos, eles se passam no Rio, que é um cenário muito querido ao escritor, repleto de descrições de cenas cariocas. Ora temos um Rio muito agressivo e com problemas inerentes de grandes cidades e dos seus cidadãos e cidadinos. Ora temos um Rio lírico, inspirando os poetas. Há também uma heterogeneidade de temas perpassando, né? Em mais de um conto tem uma atmosfera de impunidade, que pode deixar o leitor assim do perplexo ao revoltado. Temos também uma anuência e um até certo conluio familiar com situação de abuso, a impunidade das pessoas que estão em melhor condição financeira, social, de muito prestígio, inclusive. E no último conto, o desfecho dá um certo clima, um certo ar de exorcismo, mas também de impunidade, porque o alto escalão continua lá, gozando os mesmos privilégios, enquanto tudo está pegando fogo. Abuso é um tema presente em mais de um conto, do físico ao moral, do mais contundente e concreto aquele velado, aquele abuso velado. E num dos contos, a personagem ela quer demonstrar sensibilidade com o menos favorecido, convida para sentar-se à sua mesa, entre outras ações, mas o chama com o mesmo assobio de que ela chama o cachorro. Então, e parece que nem se dá conta. E a gente se pergunta, será que essa personagem, né, como um elemento humano, ela usaria o mesmo expediente se fosse com uma pessoa como um chefe? É uma violência cotidiana e muito enraizada, banalizada, naturalizada até. Bom, outro tema explorado são dilemas. Assumir ou não, praticar uma ação ou não, revelar algo que se descobre ou não, revelar a sua verdade ou até mesmo a sua mentira. Com exceção do conto Para Clarice Lispector com Candura, a maior parte das personagens não tem nome, quando muito elas têm um apelido, por exemplo, uma patente, o grandão, Cida, meu tio, meu primo, o grande artista, a minha companheira, marido, o major, a patroa, que isso vai mostrar um certo apagamento identitário. Na linha temporal que a gente vê, temos contos que se passam nos dias atuais e contos da década de 70. Então, como poderia sugerir o título, parece que é mais da década de 70, eu fiquei com essa impressão. Mas não, temos contos bem atuais. A prosa é muito ágil, muita frase curta, seca, muitas metáforas concretas, bastante linguagem coloquial, sobretudo na fala dos mais jovens, que às vezes até se valem de um e outro termo menos usual. Mas isso sugere um discurso, assim, eu vi mais por essa perspectiva bivocal, um discurso do narrador aliado ao discurso do autor num plano mais abrangente de construção estética. Então, dessa maneira, a gente pode realizar mais de uma perspectiva no mesmo plano narrativo, né? Pensando assim. Para quem aprecia o Chico como escritor, a sua estreia no conto não vai decepcionar. Para quem ainda não leu nada do Chico, espera o compositor, aquele Chico bastante lírico, onírico, com construtos cheios de inversões e altamente metafóricos, como a consagrada, uma mais antiguinha, né, construção, né? Como é que ele pode ser assim tão arquitetônico? Né? Ou fazer algo corriqueiro, com uma gostosa e quentinha tapioca ser matéria de poesia. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o tema matéria de poesia. Então, embora exista uma polifonia nesses contos e suas vozes narrativas, vamos encontrar um autor não menos poeta, mas menos poético, mais prosador, com metáforas mais concretas, com a realidade no seu aspecto, em muitos momentos mais sórdido, mas não menos humano.
Se gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se. Para quem já leu, comenta aqui. Quem ainda não leu, volta aqui para comentar, conversar comigo. Este canal está começando e tem muita coisa boa ainda pela frente. Um beijo e até o próximo vídeo.